Minha gente, às vezes um dom pode sim ser uma bênção ou uma maldição. Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e vamos conversar neste vídeo sobre o livro A Zona Morta, do autor Stephen King. Essa foi a última leitura do autor que eu terminei e foi, mais uma vez, uma ótima experiência. Muita gente torce um pouco o nariz para o Stephen King porque ele é um autor que gosta de dar detalhes bem minuciosos. Ele gosta de desenvolver demais o cenário onde a história se passa, o psicológico dos personagens, as características físicas também, claro, e tudo do entorno. Ele literalmente cria como se fosse um ser que realmente existe. Em seus livros você vai saber tudo o que há para se saber sobre cada personagem. Seus traumas, seus medos, seus sonhos, suas obsessões, seus desejos mais profundos. Tudo que você tiver que saber sobre um personagem de sua história, o Stephen King vai expor, vai trazer para você. Por isso que algumas pessoas consideram ele muito prolixo, um autor que escreve além da conta. Mas, de certo modo, eu não considero como um defeito do Stephen King. Para mim, ele põe aquilo que tem que ser colocado na trama. Outro detalhe que muita gente fala sobre o Stephen King para classificar como um defeito é que os finais dele, às vezes, são um pouco decepcionantes. Se eu não estiver enganado, essa é a 7ª obra que eu leio do Stephen King e eu ainda não encontrei um final que seja decepcionante, que seja muito ruim, que dê a impressão de que o autor escreveu qualquer coisa que veio assim na sua mente e encerrou o livro ali. Até o momento, todos os finais dos primeiros 7 livros que ele publicou e que eu li até então, tirando Fúria, né? Todos para mim fizeram sentido. Todos foram condizentes com o restante do livro, que é o caso também de A Zona Morta. Não é um final feliz, tá? Eu gostaria que acontecesse algo diferente, mas é um final que faz sentido. Nós temos aqui 5 personagens principais e alguns coadjuvantes e um ou outro que vai orbitando os personagens ao longo do livro, que vai surgindo depois. Esses 5 personagens são, assim, alguns são bem asquerosos, personagens que nos causam muita repulsa, muita revolta, muitos sentimentos diferentes. Outros são bem carismáticos, personagens pelos quais eu torci bastante. E como estou falando dos personagens, não poderia deixar de mencionar o protagonista do livro, o personagem John ou Johnny Smith. Mais uma vez, eu me vi completamente imerso na vida desse personagem, torcendo demais por ele, sentindo cada uma das suas emoções. Então, assim, se você quer ler um livro, claro, né, com uma pegada de suspense, com uma pegada de, né, mais tensa na maioria das vezes, e às vezes também assustadora, se você quer uma história com essas características, com esses ingredientes, precisa ler qualquer livro do Stephen King. Os que eu recomendo assim de olhos fechados são A Dança da Morte, o Salem, O Iluminado e agora também A Zona Morta. Aqui a gente vai conhecer o Johnny, que era um professor de ensino fundamental, apaixonado por uma mulher chamada Sarah, que, mesmo sendo assim alguém que ele tinha conhecido há pouco tempo, já tinha todas as credenciais, todas as características de que seria o amor da sua vida. Ele tem um pai e uma mãe muito presentes, pessoas que influenciam e que estão muito próximas dele, mesmo estando em cidades diferentes. O pai dele se chama Herbie e a mãe se chama Vera. Já vou falar um pouco mais sobre eles, porque são 2 personagens bem à parte, principalmente a Vera. O Johnny é uma pessoa, de certo modo, bem-sucedida, porque ele é um professor muito carismático, que gosta do que faz, que gosta de ensinar, e os alunos dele são apaixonados por ele. Ele ensina e dá suas aulas de uma maneira tão carismática, tão envolvente, que todos os alunos que já tiveram aulas com ele ficam fãs, se tornam fãs do Johnny. Inclusive, quando acontece uma certa coisa aqui com o personagem, da qual eu já falarei logo, uma comitiva, digamos assim, de alunos, ex-alunos, vai até o lugar onde o Johnny está para vê-lo, para estar com ele naquele momento. Acontece o seguinte: próximo ali do Halloween, o Johnny e a Sarah, que ainda estão ali no início da sua relação, por exemplo, eles ainda não tiveram nenhum contato mais sexual, ali uma coisa mais, né, direto aos finalmente, digamos assim, eles ainda estão se conhecendo.
E a Sarah, inclusive, tem vários capítulos que tem o ponto de vista dela, então a gente vê a mente dela, aquilo que ela pensa, aquilo que ela já projeta para os dois, para ela e para o Johnny. Ela está muito ansiosa por esse momento, por essa primeira vez com ele, para ter certeza se ele é o homem da vida dela. Comparando ele, o Johnny, com o seu antigo namorado, que era um homem bem possessivo ali, bem grosseiro e violento também, às vezes, a Sarah já se convenceu de que o Johnny é 1000 vezes melhor. É um homem, assim, que a faz feliz de verdade. Ela só precisa ter certeza se, além da questão da felicidade, né, da convivência ali, de estar presente, né, na vida dela, se como marido, como amante, né, como seu parceiro, se ele também corresponderá. Então ela só ainda não bateu o martelo de que é com ele que ela quer viver o resto da vida, porque ainda não rolou o tchan, né? Mas ela acredita que esse momento está próximo. Eles vão sair, o Johnny e a Sarah, vão ir até um lugar próximo ali de onde eles moram, de onde é a escola onde eles dão aula. A Sarah também é professora. Inclusive, ela tem uma invejazinha, assim, bem pequenininho. Mas tem, porque ela não consegue entender esse encanto que o Johnny provoca nos alunos. Ela queria ter um pouquinho disso para ela também. Eles vão juntos até uma feira, dessas feiras que acontecem nos Estados Unidos, que é num lugar gramado, com várias barraquinhas, e aí várias famílias vão até lá e tal, e tem aquelas coisas, né? Tiro ao alvo, barraca do beijo, esse tipo de coisa. Carrocinhas de cachorro-quente e tudo mais. Vários filmes que mostram, assim, uma vida mais pacata nos Estados Unidos, sempre tem uma feira em que essas brincadeiras acontecem, né? E eles vão juntos num encontro, digamos assim, nessa feira. O Johnny tá bem animado, tá bem feliz. A Sarah come um cachorro-quente durante o momento em que eles estão ali andando pela feira e vendo as exposições, vendo as barracas. Cachorro-quente esse que vai causar alguns transtornos para ela. Só que antes dela começar a se sentir muito mal depois de comer esse cachorro-quente, ela pelo menos acredita que foi o cachorro-quente que ela comeu que vai causar isso nela. Ela e o Johnny param em uma barraca, que é uma barraca com uma roleta da sorte. Só que é uma roleta que tem muito mais chances de você perder do que ganhar. Mas o Johnny, que tem algumas moedas ali no bolso, decide participar ali, né, girar aquela roleta. Vai que ele ganha uma graninha, né? Ele decide brincar ali e o dono da barraca, né, começa a atiçá-lo. Vamos lá, vamos tentar a sorte e tudo mais. E ele vai jogando e vai ganhando todos os prêmios, todas as premiações, conforme a roleta para e a setinha, né, onde ela para, lhe dá algum ganho, algum benefício monetário, tá? E a sorte que o Johnny está demonstrando ali, está usufruindo ali, é tanta que várias pessoas que estão em volta dele e da Sarah, começam a perceber, olha, o cara tá ganhando tudo ali. E se aproximam tanto para assistir quanto para torcer por ele. Algumas pessoas, inclusive, o ajudam nas apostas. Colocam ali um investimento, digamos assim, para que ele continue jogando. E algumas ficam, inclusive, bem felizes pelo fato do dono da barraca estar perdendo dinheiro, já que ele teria ganhado uma grana boa em cima do azar de outras pessoas. E aí o Johnny está ali, certo? Usufruindo daquele momento de sorte, a Sarah passando mal, mas ainda se mantendo firme ali para que ele consiga ganhar um valor considerável. E ele, inclusive, termina esse momento de sorte, essa noite de sorte, ganhando $500, que naquela época era muito dinheiro. Ainda é hoje, mas lá nos anos 70 era uma fortuna. E aí, depois que o Johnny consegue ganhar essa bolada numa única noite e meio que esgota todo o seu estoque de sorte da vida ali, girando aquela roleta, que inclusive é a roleta que está estampada aqui na capa, ele então pega o seu carro e leva a Sarah para casa. Ela poderia ter ido ao médico, mas ela prefere ir para casa, tomar um remedinho e descansar. Eu confesso que eu não lembro agora os detalhes, mas em vez de ir de carro para a sua casa, não lembro se ele estava mais ou menos grogue ali, né, por ter bebido durante o festival, durante a feira, mas ele vai para a casa de táxi. E durante essa ida de táxi, uma tragédia vai acontecer com ele e com o motorista. Enquanto eles estão indo numa direção, na contramão vêm 2 carros dirigidos por jovens bem imprudentes. Inclusive, 2 desses jovens, um rapaz e uma moça, vão morrer também nesse acidente, nessa batida. E o nosso camarada Johnny aqui vai ficar em coma, num estado assim bem complicado.
essa não é a primeira vez que o Johnny vai passar por uma situação de risco de vida. Quando ele era criança, bem novinho ali, com 8, 9 anos, ele estava num lago completamente congelado, assistindo a um jogo de hóquei no gelo. E um dos garotos que estava jogando, que era, tinha um porte, um físico bem avantajado, ele acaba esbarrando no Johnny e jogando o Johnny, lançando ele ao chão. O Johnny, então, nesse momento, bate a cabeça no chão ali, naquele gelo. Esse incidente, essa queda do Johnny e essa batida na cabeça dele que ele dá no chão, congelado, ali do lago, acontece bem no comecinho do livro. E nesse comecinho, a gente conhece também um outro personagem que vai ser muito importante e, de certo modo, o antagonista aqui do nosso livro. Ele é o personagem Greg Stilson. No momento em que ele aparece pela primeira vez, ele era um vendedor de bíblias e de livros em geral. Ele viajava, pelos Estados Unidos, no seu carro, batia de porta em porta, e ia vendendo essas histórias, essas bíblias, para as pessoas, com um perfil específico ali, uma clientela específica. Pessoas do interior, digamos assim. Ser vendedor de bíblias e de outros livros de porta em porta, batendo de porta em porta, não é o que o Greg quer fazer pelo resto da vida. Ele possui uma outra versão de si, que está ali dentro dele, e que é mantida em segredo, digamos assim. Uma versão bem ambiciosa, uma versão que sonha muito alto e que tem desejos que, se ninguém entrar no caminho dele, desejos bem irrefreáveis. O Greg é um cara muito inteligente, um cara pragmático, astuto, sagaz, que tem muitos sonhos. Tanto que, durante o livro, ele faz morada, ele cria raiz em New Hampshire e decide que vai entrar para a política. Antes, ele acaba se tornando um delegado e criando toda uma maneira de tratar jovens infratores, que dá muito certo e que faz com que as pessoas daquela cidade onde ele mora comecem a admirá-lo. E com o desenrolar da sua vida, ele vai escalando socialmente, financeiramente também, vai tendo cada vez mais admiração das pessoas que o conhecem e decide então entrar para a política. Ele vai ser um político muito importante e vai buscar os meios e as parcerias, algumas ameaças e chantagens virão aí no meio do caminho, para chegar onde ele quer. O Greg pensa alto, como eu já falei para vocês. E se nada o atrapalhar, em algum momento da sua vida ele será o novo presidente dos Estados Unidos. A história de A Zona Morta se passa ao longo de vários anos. E o Stephen King é um autor que gosta de desenvolver pra caramba todo o contexto em que a trama se passa. E é claro que, sendo uma história pautada na realidade, um drama com pitadas de sobrenatural, aqui ele explora e ele traz à tona o momento político dos Estados Unidos na época em que a história se passa. Então a gente vai ter aqui várias menções de como a política americana estava naquele momento em que a história de Zona Morta se desenvolve. Alguns escândalos, por exemplo, que aconteceram durante o governo Nixon, serão mencionados aqui. E aí eu não sei, se eu pudesse, eu traria muito mais detalhes da história para vocês, mas eu vou acabar caindo em tentação e contando além do que eu devo. A única coisa que eu vou dizer a mais para vocês é que depois do acidente em que o Johnny fica entre a vida e a morte, ele entra num estado de coma. E ele vai ficar nesse estado durante 5 anos, quase 5 anos. E é claro que, ao longo de 5 anos, muita coisa muda na vida, ainda mais de uma pessoa adulta. Mas ele vai acordar. Num certo ponto da história, o Johnny vai voltar a si. Vai renascer, digamos assim. E ele não virá sozinho. Junto com ele, teremos o nascimento de um dom, que ao longo do livro vai se revelar tanto como uma bênção para algumas pessoas que serão tocadas pelo Johnny, fisicamente, literalmente falando, mas para o Johnny, aquilo, no meu ponto de vista, será mais uma maldição do que uma bênção. O seu pai, Herb, é um homem bem tranquilo, uma pessoa bem de boas, uma pessoa assim bem bacana que qualquer um gostaria de ter como pai, como tio, como professor, como vizinho. Mas a mãe do Johnny é uma pessoa, assim, é um ser humano insuportável. O Stephen King tem uma habilidade, assim, especial, uma coisa, assim, surreal para construir mães
paranoicas, mães fanáticas religiosas e que se tornam mais vilãs do que mães de verdade na vida dos seus filhos. A gente viu isso em Carrie a Estranha e isso se repete aqui em A Zona Morta. Ela não influencia tanto assim diretamente a vida do Johnny, a Vera, porque ele já é um homem adulto, né, independente e tudo mais, que mora em outra cidade, em outra casa. Mas ela tá ali o tempo inteiro, sabe, martelando, né, as coisas nas quais ela acredita. Ela mistura cristianismo com umas coisas ali de OVNIs e seitas e tal. É uma mistura, assim, um angu todo encaroçado, né? A fé que essa personagem tem. Mas uma das coisas que ela vai dizer para o Johnny é que se Deus deu a chance de ele voltar à vida e deu a ele esse dom de meio que descobrir coisas pessoais e muitas delas importantes sobre certas pessoas em quem ele toca, se Deus deu esse dom milagroso para ele, ele tem que usar aquilo para o bem. Ele tem que usar aquilo para cumprir uma missão que Deus tem para ele. Não foi por acaso que ele ganhou esse poder. Alguma coisa terá que ser feita pelo Johnny usando essa habilidade paranormal. Alguma coisa que, tudo indica, será muito relevante. Não apenas para o Johnny, mas também para todo o país e talvez todo o mundo. Depois que ele acorda e se recupera e faz as suas primeiras manifestações, os seus primeiros usos dessa habilidade mediúnica, o Johnny vai se tornar uma celebridade. Só que nem sempre a fama é boa, né? E muitas coisas vão acontecer na vida dele, ao longo da trajetória dele, durante essa recuperação, durante essa retomada da vida dele. Ele vai descobrir coisas que aconteceram com pessoas próximas dele, coisas, né, que não vão agradá-lo tanto assim, não direi o quê, mas também vai viver momentos e experiências que vão deixar tanto o Johnny quanto o leitor extasiados. Situações assim bem emocionantes. Se você me acompanha lá no Instagram, você deve ter visto que eu postei essa foto aqui. E eu tirei ela, eu estava no terraço da minha casa, ali no pôr do sol, 5h40 da tarde mais ou menos, na escada, entre o terraço, a subida do terraço e a escada, estava um ventinho maravilhoso, né? E depois de um dia quente, trabalhando no estacionamento, num dia quente, estar em casa, no terraço, pegando um ventinho, tomando uma limonada geladinha e lendo esse livro foi um momento, assim, mágico pra mim. E eu estava num ponto da história que, pra mim, foi o ponto alto, assim, foi o ápice do livro. Teve um outro, um pouco mais pro final, que também foi incrível. Teve dois, na verdade, que também foram incríveis, mais pro final do livro. Mas o que acontece aqui, envolvendo um psicopata, pra mim é, assim, eu bati palmas. Lendo os capítulos em que toda uma trama policial, digamos assim, se desenvolve aqui nesse livro. E aí eu tirei essa foto com o pôr do sol no fundo, iluminando o livro. Porque é realmente um livro muito especial. E durante a minha leitura, as 5 últimas páginas, eu demorei 2 dias para ler. Porque eu não queria terminar o livro. Eu não queria que ele acabasse. Então eu deixei, assim, eu deixei passar 2 dias e só depois que eu peguei aquelas 5 páginas finais para ler. Porque eu não queria fechar o livro de vez. Não queria me... assim, aceitar o destino, né, de certas pessoas aqui e me desligar daquele universo, daquele mundo, daquela história. Então eu já vou dizer para vocês que eu amei a leitura de A Zona Morta. Foi um livro incrível, assim, muito especial. É uma história que tem momentos um pouquinho mais lentos, não digo arrastados, digo lentos, em que o Stephen King desenvolve, sim, todo um contexto político, social, econômico, familiar, dramas, romance, tá? Durante as cenas. E tem momentos, principalmente depois que o Johnny renasce desse coma, em que a história vem, assim, muitas coisas emocionantes demais durante a trama. O psicopata, um raio, tá? E um político com umas ideias bem controversas e bem autoritárias. Esses foram os pontos altos da trama. E claro, né? Toda a relação dele com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, todas as questões internas dele, né? De por que ele sobreviveu, por que ele ainda está aqui nesse mundo, qual é a função dele na Terra. Tem também as questões dele com a Sarah, lembrando que eles eram namorados quando tudo aconteceu, quando o acidente aconteceu.
E agora, 5 anos depois, ela seguiu a vida dela. Mas para a mente do Johnny, tudo ainda continua como era 5 anos atrás. Mas não continua assim. Então, o livro, assim, ele aborda muitas coisas, tá? O Stephen King é um autor espetacular. Se você quer ler um livro completo, um livro que dá uma aula pra gente. É isso que o Stephen King faz nesse livro, que dá uma aula de como escrever, desenvolver e contar uma história fenomenal. Leia A Zona Morta. Essa foi a nossa resenha desse livro muito especial, que eu espero que você inclua na sua lista de leituras, hein? Não estou aqui rasgando seda para ele por nada, tá? Leia A Zona Morta. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que já deixou o seu like aqui nesse vídeo, que se inscreveu no canal e que vai maratonar as resenhas anteriores e acompanhar as próximas que virão aqui no nosso canal. Muito obrigado a você também que vai adquirir qualquer coisa na Amazon. Pode ser uma pasta de dente. Qualquer coisa que você comprar lá pelo meu link de afiliado que está na descrição, você estará apoiando o meu trabalho de uma forma espetacular. Vocês não fazem ideia do quanto vocês me ajudam, me apoiam comprando pelo meu link. Muito obrigado a todos vocês que me dão essa força. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!